E se a televisão fosse mais do que apenas entretenimento? E se fosse uma ferramenta capaz de literalmente reescrever a realidade? Bem, é precisamente isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar num projeto literário bastante ambicioso chamado TV Quimera, que descreve um plano para revolucionar não só os mídia, mas a própria consciência humana. Vamos lá ver do que é que se trata. A premissa de todo o projeto TV Quimera parte de uma pergunta muito provocadora. Será que a televisão que temos em casa faz mais do que aquilo que pensamos? Será que, para além da imagem e do som, nos está a enviar sinais ocultos? É esta a questão que está no centro de toda esta análise. Então, segundo o texto, as principais estações de televisão não se limitam a transmitir programas. A alegação é que, escondidas no sinal principal, viajam frequências subtis, manipuladoras, que foram desenhadas para nos influenciar de formas que nem sequer damos por elas. E o que salta logo à vista é o nível de detalhe destas alegações. A fonte aponta diretamente para as grandes redes brasileiras e afirma que cada uma delas usa a sua frequência de transmissão principal, por exemplo, os 150 MHz da Globo, como uma espécie de cavalo de Troia para estas ondas secundárias. E com objetivos muito claros, desde induzir passividade até mesmo moldar sistemas de crenças. E, de acordo com o projeto, nada disto é feito ao acaso. Pelo contrário, o texto descreve um processo altamente metódico, muito calculado, em que se usam supercomputadores e modelos matemáticos complexos para aplicar estas frequências da forma mais estratégica possível para garantir o máximo impacto psicológico. E aqui está, aquilo que a fonte apresenta como a prova matemática por trás de tudo isto. Esta equação, que parece super complexa, é descrita como sendo o modelo que governa a forma como estas várias camadas de frequências se combinam para criar uma espécie de teia vibratória com um propósito muito específico. Ok, vamos tentar simplificar isto. Comecemos pelo ômega, o tal ômega. Dentro da lógica do projeto, este símbolo representa a constante unificadora. É a força que, supostamente, organiza todas estas frequências diferentes e as junta num padrão coerente, desenhado para influenciar a consciência coletiva. Os outros elementos da equação são uma mistura de física que conhecemos, frequência, comprimento de onda, etc., com um toque extra. As variações delta e os expoentes, o n, o m, etc., vêm adicionar, segundo a fonte, uma complexidade não linear. Isto permitiria, em teoria, ajustar o sinal em tempo real para maximizar o efeito. Pois bem, depois de expor o problema, o projeto passa para a sua solução. Se os mídia tradicionais operam nestas frequências que vimos, a TV Quimera propõe uma alternativa. E que alternativa? É algo que opera num plano de existência completamente diferente. E que alternativa, de facto? A proposta da TV Quimera é transmitir a 10 elevado a 43 Hz. Ora, só para termos uma pequena noção, este número é tão absurdamente grande que está para além de qualquer frequência que a nossa tecnologia atual consiga gerar. É uma vibração que é descrita como sendo a pulsação do próprio cosmos. O texto descreve-a de uma forma quase poética, a vibração que antecede todas as formas manifestas. Portanto, o ponto aqui não é ser apenas uma frequência mais alta, é ser apresentada como a frequência da própria criação, a fonte de onde toda a realidade supostamente emerge. Claro que isto levanta uma pergunta mais do que óbvia. Como é que uma televisão normal, uma televisão comum, poderia sequer captar um sinal tão fundamental e exótico? A resposta, de acordo com o projeto, está numa peça de tecnologia muito especial. A peça-chave de toda essa tecnologia é o chamado conversor Quimera, também conhecido como o cubo de poder. É este aparelho que faz a ponte, que funciona como um tradutor que consegue captar essa tal frequência cósmica e convertê-la em algo que uma televisão normal possa exibir. E a sua composição interna parece saída da ficção científica. O conversor é descrito como tendo um processador de núcleo quântico, várias camadas de cristais de quartzo como padrões fractais e bobinas supercondutoras. Tudo isto dentro de um pequeno cubo compacto cor de pérola. E é agora que chegamos à alegação tecnológica talvez mais radical de todo o projeto. O conversor não se liga à televisão com cabos, como um HDMI. Em vez disso, a fonte afirma que ele usa o entrelaçamento quântico para criar uma ligação sem fios e instantânea. Ou seja, a informação não viaja, ela simplesmente aparece, criando uma ligação direta e, em teoria, inquebrável. Mas a estação de televisão, mesmo com toda esta tecnologia quântica, é apenas o ponto de partida. O projeto tem uma ambição final muito, mas muito maior do que simplesmente mudar a forma como se vê televisão.
O verdadeiro objetivo é usar esta plataforma, a TV Quimera, para lançar um universo completamente novo de super-heróis. A ideia é que estes heróis e as suas histórias sirvam de veículo para uma transformação cultural e espiritual à escala global, para, no fundo, revolucionar a cultura pop como a conhecemos. E que heróis são estes que iriam povoar este novo universo? Bem, a lista fornecida pela fonte é, no mínimo, eclética. Temos o Androman, o Cold Blood, a Cósmica Stella e os Protetores Galácticos. Eles juntam-se o Dragon Man, o enigmático Quimera de Irídio e ainda figuras como Aryan da raça ariana e Anunnaki. É um panteão de heróis desenhado para ser, no mínimo, memorável. O que nos leva então à questão final. O projeto TV Quimera, tal como é descrito, é um plano detalhado para criar uma nova forma de mídia e de consciência? Ou será que é, na sua essência, o ato de criar uma mitologia incrivelmente complexa, o nascimento de uma poderosa ficção? A resposta, essa, claro, fica para cada um decidir.